Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o meu canal, meu programa, podcast, chame como quiser. Um lugar de entretenimento, um lugar de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para que a gente seja feliz. Bora ser feliz! Essa é uma iniciativa que eu estou realizando um sonho, eu tenho esse desejo faz muitos anos, para que a gente possa levar muito desse conhecimento. Faz 20 anos que eu estudo felicidade. Eu me conectei à felicidade quando eu estava realizando meu objetivo de vida naquele tempo, que era ser presidente de empresa. E quando eu fui convidado pela primeira vez para ser presidente de uma empresa, eu comecei a ter uma conversa da minha alma com o meu ego. A minha alma falou: Maurício, você vai ser presidente. E aí, Mauricião? E aí meu ego, como bom ego, falou: nós vamos ser presidente de tudo, nós vamos ser presidente de algo maior e maior e maior, chegou a nossa vez. E a minha alma falou: tá bom, você pode ser o que você quiser, mas para que você quer ser isso? E foi aí que começou toda essa história. Eu lembrei de quando eu era pequeno, que eu ficava vendo as pessoas sem sorrir na cidade, venho da Zona Sul de São Paulo, e eu sempre andando pela cidade, me chamava atenção aquela agressividade, não diferente dos tempos de hoje. Aliás, a gente está num momento que a gente está numa panela de pressão. E aí eu queria mudar aquilo. Comecei a estudar a felicidade, comecei a buscar a minha própria felicidade, comecei a pensar sobre a felicidade e hoje eu me sinto extremamente seguro em trazer para você pensamentos, estudos, experiências, sobretudo, para que a gente seja mais feliz. Esse bate-papo é um bate-papo que é extremamente fundamental nos tempos de hoje. A gente vive momentos de muito desafio. A gente vive um tempo onde o tempo é o nosso maior desafio. Você já percebeu o quanto que a gente sofre por conta do tempo? A gente tem esses aparelhinhos aqui que fazem tudo, tiram foto, vídeos, nos conectam, trazem notícias, fazem a gente se comunicar com pessoas, fazem a gente conhecer pessoas, viver experiências, registrar experiências e tudo mais, faz a gente ganhar, teoricamente, muito tempo. Na verdade, teoricamente não, a gente ganha de fato. No entanto, o que a gente faz com esse tempo que a gente ganhou? E aí vem a questão importante, tudo aquilo que existe, eu acho que esse é o primeiro pensamento que eu quero trazer aqui, tudo aquilo que existe serve para que a gente viva melhor. A tecnologia, né? A gente tem aqueles momentos, eu não vou falar, eu vou sempre me policiar para não falar aquelas pessoas, porque às vezes a gente é aquela pessoa, mas a gente tem aqueles momentos que a gente começa a criticar o status quo. Né? E a verdade é a seguinte, esse status quo, ele é o que se apresenta. Não adianta eu brigar com a sociedade, não adianta eu brigar com aquilo que é o coletivo, porque o coletivo, ele é um reflexo de cada um de nós. O que a gente vive hoje, seja na política, na economia, na questão ética, tem um monte de coisa que eu não concordo. Sim, essa parte que você não concorda, talvez, e que você não seja, talvez você não é parte disso. Agora, uma parte desse todo é. Você percebe o quanto que é difícil a gente caminhar pelas ruas das cidades? Aqueles que dirigem moto ou carro, ou andam de bicicleta, vão para o trabalho de bicicleta, ou mesmo no transporte público, você percebe o quão desafiador que está viver em sociedade hoje? Aí você fala assim: poxa, Maurício, mas você está querendo falar de felicidade, você está trazendo uma coisa pesada? Sim. Por quê? Porque para que a gente fique leve, é importante você lembrar disso. Para que a gente fique leve, o primeiro grande passo é a gente ter a consciência daquilo que nos pesa. Nós somos corpo, mente e espírito, independente da forma que você conecta com a parte espiritual, religiosa, enfim. Mas nós somos corpo, mente e espírito. E se você não acredita, eu te convido a acreditar. Em algum momento você vai se conectar, porque não é possível, né, que não exista algo maior, não é possível que não exista algo que nos fortaleça além do que está aqui. Seja como for a forma de você verbalizar isso. E nós vamos falar um pouco sobre essa parte também durante este programa de estreia,
como também em vários outros programas. O fato da gente ser corpo, mente e espírito mostra que a gente tem uma relação entre eles. Aquilo que eu penso está absolutamente ligado com aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto está absolutamente ligado com a vibração do meu corpo, com a parte química que interfere na parte física e na parte energética. Energético, como assim? Bom, é energia. Nós somos átomos, né? Basta ver aí, tudo é energia. E isso eu estou falando do ponto de vista científico, não é nem só do ponto de vista espiritual. Quando eu penso algo, eu dou gatilho em emoções e sentimentos. E esses sentimentos e essas emoções têm um impacto sobre pontos de energia. Os pontos de energia, eles são tratados em algumas crenças como chakras. Então eu gosto de ver dessa forma. Mas você pode ver da tua forma. Eu não trago verdades, eu trago um bate-papo. Eu trago informações, eu trago a minha experiência. E a partir daí você tira a tua conclusão. Esses chakras, eles estão ligados, e esses pontos de energia, eles estão ligados a órgãos, e esses órgãos a funcionalidades do nosso corpo e ao nosso bem-estar. Também está ligado àquilo que a gente vibra, não só no nosso corpo, mas externamente. Você já percebeu o quanto que, às vezes, uma pessoa chega irritada, chega nervosa, chega triste, aquilo muda a energia do ambiente? Você já percebeu que tem lugares que, às vezes, você vai e tá super legal, tá super gostoso, tá uma vibe gostosa. E outros lugares que você vai e tem aquele peso. Outros lugares você vai e tem uma seriedade, uma serenidade. Então, é nítido que a gente tem esse aspecto. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque conforme a gente vai lidando com essa questão do tempo, e mesmo não fazer nada, não cuidar do tempo, a gente já está fazendo algo, porque a gente está negligenciando o tempo, então já é um fazer, eu acabo entrando num piloto automático. E esse piloto automático é algo que eu defino uma rota, e assim como um avião, e eu vou numa altitude X e vou embora. Essa rota ela vai levar a gente para um caminho ou para outro. Às vezes, um desviozinho de 1 grau faz com que um avião, numa jornada longa, chegue num lugar totalmente diferente. E assim é a nossa vida. Qual é o destino que você está seguindo? Qual é a direção que você está voando, está caminhando? Eu gosto de um ditado que fala que quando a gente não sabe para onde vai, é melhor ficar parado. No filme da Alice, País das Maravilhas, o gato sorridente fala que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu discordo, perdão, gato, porque se eu não sei para onde vou, é melhor ficar parado. Existem momentos que eu preciso parar um pouco para perceber o que eu sinto. Tem um grande irmão que vai estar com a gente aqui, que é o Paulo Espada, um dos meus mentores, tem me ensinado muita coisa legal. E o Paulo, ele falou outro dia, numa das aulas, numa das reuniões, que a gente não é o que a gente pensa, a gente não é o que a gente fala, a gente não é o que a gente faz, a gente é o que a gente sente. Ou seja, aquilo que eu sinto determina quem eu sou naquele momento. Agora, o que eu sinto é consequência de tudo aquilo que eu vivi. E o que eu sinto é consequência das conclusões que eu fui tomando ao longo do tempo. Eu trago muito da minha experiência em tudo aquilo que eu faço, nos meus livros, nas minhas palestras, nos meus trabalhos, e aqui não vai ser diferente. Todo programa de televisão ou podcasts que eu participo, eu sempre trago minha experiência de vida. Por quê? Porque o meu objetivo não é ser guru, né? O meu objetivo é compartilhar experiências, aprendizados e, sobretudo, utilizar as melhores habilidades que eu tenho para poder fazer a diferença e, com isso, viver bem. Esse é o meu objetivo, né? Uma pergunta, qual que é o teu objetivo? O que você busca hoje? Se a tua resposta é não sei, já é uma resposta certa. Não se sinta mal por conta disso. Porque só o fato de você chegar até aqui e você ouvir essa pergunta e de alguma maneira ela te provocar, já é um primeiro passo. Você não precisa alimentar uma outra energia. Agora,
Eu falava da minha experiência, por quê? Porque eu venho de uma família de classe média da Zona Sul de São Paulo, menor de 3 filhos, todos homens. Então você imagina que eu cresci nesse ambiente onde tinha uma alta competitividade. O homem em si, ele é extremamente competitivo desde pequeno. A mulher também, em outro sentido. Mas o homem, ele tem aquela coisa de querer provar o seu valor, de provar a sua força, a sua coragem, etc. Eu sempre fui muito provocado por isso. Meu pai sempre foi muito austero. Ele veio de uma história de vida bastante complexa. Veio de uma pobreza e também teve uma situação da perda da mãe dele com 17 anos, e aquilo marcou muito a vida dele, e aquilo que ele fez e se tornou ao longo da vida dele foi reflexo daquilo que ele viveu quando ele era jovem e quando ele era adolescente. E eu digo hoje isso de uma forma muito neutra, porque há um tempo atrás eu ficava absolutamente magoado por conta do meu pai ser daquele jeito, porque ele era extremamente bruto, e eu, menor de 3 filhos, com uma diferença de idade de 4, 5 anos para os meus outros irmãos, numa dinâmica da família diferente. Eu sempre fui criado mais pela minha avó, pela minha bisavó, por tias, primas e etc. Então, eu era criado num ambiente feminino, e isso alimentou muito uma energia feminina, porque a gente é consequência do nosso ambiente. A gente é influenciado pelo ambiente. Não quer dizer que o ambiente faz a gente, mas quer dizer que o ambiente influencia a gente. Então você imagina que meus irmãos já estavam na escola, já estavam voando e tal, fazendo as coisas deles, e eu ali mais contato com aquela energia feminina. Isso fez com que eu tivesse uma visão da vida, uma visão das pessoas diferente, uma visão das situações diferente, de forma um pouco mais sensível do que eles, que estavam ali naquela luta, jogando futebol, etc. Eu sou péssimo para jogar futebol, esporte, minha coordenação motora não é nenhum dos méritos que eu tenho. Não chega perto. No entanto, existem outras habilidades. Então, a gente é consequência daquilo que a gente viveu também. Não apenas, mas também. Eu digo isso por quê? Porque você é consequência de muito do que você viveu. Não existe uma regra, na minha percepção, de que aconteceu tal coisa, você é de tal maneira. Não. Você traz, na minha percepção, você traz já uma experiência do ventre da tua mãe, e aí você pode entender isso de um ponto de vista espiritual. Aqueles que acreditam em reencarnação já acreditam que a gente traz essa memória na alma. Aqueles que não acreditam, de repente, alguma coisa que aconteceu no ventre da mãe durante a gravidez, e a verdade é que isso não importa. Porque a gente fica brigando muitas vezes o que é a verdade e o que não é a verdade, né? Da onde a gente veio, como que funciona. E sabe o quê? Não importa isso. Importa onde a gente está. Importa quem a gente se tornou com base naquilo que se apresentou. E a partir daí, para onde eu quero ir e quem eu quero me tornar. Como dizia Raul... toca Raul, eu queria ser uma metamorfose ambulante. Acho que é isso, né? A gente tem esse poder de transformação. Tem uma frase, e aqueles mais críticos vão falar, lá vem o clichê. Clichê é uma verdade dita tantas vezes que se torna óbvia. Logo, o clichê não é uma coisa ruim. Então, aqueles que gostam de criticar o clichê, todo o amor do mundo, no entanto, essa verdade talvez não seja óbvia. Eu ouço muitas coisas que muitas vezes podem parecer óbvias, mas me fazem ter um gatilho. Acho que a gente precisa julgar menos. A gente precisa julgar menos aquilo que se apresenta à nossa frente. A gente precisa julgar menos o que as pessoas falam. E não quer dizer, eu não estou querendo dizer com isso que a gente vai aceitar tudo aquilo que nos falam, mas que eu posso ouvir algo e a partir daí discernir o que faz sentido e o que não faz sentido. E aquilo que não faz sentido, eu rejeito. Aquilo que faz sentido, eu absorvo. E tudo aquilo que alguém fala tem algo que faz sentido e tem algo que não faz sentido. Então, a gente manter essa mente aberta, o coração aberto, permite que a gente
possa evoluir, possa aprender. Até porque a gente está aqui por um tempo. O que é a vida? A vida é um hífen. A vida é um hífen entre o dia que eu cheguei, que eu nasci, e o dia que eu vou partir. A única certeza da vida é essa. Meu primeiro livro, vou dar um spoiler aqui, ele começa com o meu velório. Eu faço no Teatro Gazeta aqui um stand-up reflexivo, que chama Felicidade, que eu faço com um caixão. Eu tenho um caixão, eu brinco com a minha própria morte. Por quê? É a única certeza da vida, é a morte. Só existe vida porque existe morte. Só existe meio porque existe fim, porque tem um início e tem um fim. E a gente fica temendo o fim, a gente fica desejando um novo começo, mas a gente esquece do meio. E a gente está no meio. Então esse meio, esse hífen que vai estar na nossa lápide entre a nossa chegada e a nossa partida, é tudo que a gente tem. É todo o tempo que a gente tem, é esse hífen. O que eu estou fazendo com esse tempo? Não quero que você desperte emoções que pesem nesse momento. Se elas despertam de alguma maneira, só sente, mas não alimenta. Aquilo que eu alimento vive, aquilo que eu deixo de alimentar perece. Isso quer dizer que se eu sinto algo, eu posso perceber aquele algo, mas não alimentar. E a partir daí, o que eu faço com esse algo? Então, o objetivo aqui é falar sobre isso. Como eu dizia, a gente é consequência de tudo aquilo que a gente viveu. E tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é quando eu falava do clichê. Não importa o que a vida fez com você, mas importa o que você faz com o que a vida fez com você. Então, se de repente você vem de uma história aonde você teve uma infância sofrida, aonde você teve uma relação difícil com o teu pai, uma relação difícil com a tua mãe, uma certa dor, um trauma, uma frustração muito grande que te marcou, aquilo foi apenas um evento. E a nossa vida é feita de eventos. Eventos agradáveis e eventos desagradáveis. Acidentes felizes e acidentes infelizes. Um acidente pode ser feliz? Sim. Tem uma frase que é o tema da minha imersão, que é a Conexão Serendipity. É uma imersão de 3 dias que a gente faz uma revisita do projeto de vida, do autoconhecimento, enfim. E Serendipity é uma palavra que vem do inglês, que significa um acidente feliz. São aqueles momentos que, bum, algo acontece e a tua vida melhora para um monte de coisa. Eu estou aqui hoje no estúdio da PEX, é maravilhoso, é um serendipity. Eu vim gravar um podcast e de repente quando eu vou ver eu estou lançando o meu próprio programa. Tem momentos da tua vida que são assim. E a nossa vida é feita de eventos, a nossa vida é feita de acidentes, felizes ou infelizes. Um acidente é algo que acontece de forma inesperada. Se esse acontecimento é algo negativo, ele é um acidente infeliz. Se esse acidente é algo positivo, é um acidente feliz. Então, quando a gente olha para trás e a gente percebe a nossa história, a nossa trajetória, da onde a gente veio, qual foi o seio familiar, qual foi a base familiar que a gente teve, em vez de ficar lamentando a minha vida, eu posso perceber que eu sou consequência daquilo, que de alguma maneira aquilo interferiu em quem eu sou hoje. Mas a partir desse ponto, eu posso tomar decisões de me tornar uma pessoa diferente, de me tornar melhor. O meu pai deu o que tinha de melhor para dar para mim. A minha mãe deu o que tinha de melhor para dar para mim. Os meus irmãos deram o que tinham de melhor para dar para mim. A minha família como um todo mundo que interviu de alguma maneira na minha existência, deu o que tinha de melhor para dar para mim. Ainda que aquilo não pareça tão bom para mim. Mas eu não tenho a menor dúvida que pelo fato das pessoas se aproximarem, de alguma maneira existe um elo, existe uma ligação. Seja por identidade, seja por necessidade, para aqueles que acreditam, seja por karma, seja o que for, mas existe um elo. E aquilo pode ter um pra quê, não um porquê. E esse é um conselho que eu te dou, troque o porquê pelo pra quê. O porquê que aconteceu isso comigo? Por que eu? Por que tudo eu? Por que as pessoas não gostam de mim? Por que eu não consigo ter resultado? Se você muda o porquê pelo pra quê, muda muita coisa. Pra que isso aconteceu? Ou seja, você pode pensar que é um karma, você pode pensar que é um destino que você vai sofrer, seja qual for a verdade
Na verdade, não importa, mas aquilo que aconteceu, aconteceu. Para que aquilo aconteceu? O que eu posso aprender com aquilo? O que eu posso mudar a partir daquilo? O que eu posso melhorar dentro dos meus conceitos, dentro da minha percepção, dos meus valores, dos meus princípios, dentro das minhas qualidades e das minhas virtudes? O que eu posso me tornar com aquilo que aconteceu? Então, se você olhar para a tua história, você vai perceber que existem pessoas que passaram pela tua vida que de repente marcaram algo positivo, uma inspiração, e você quer ser igual àquela pessoa. Mas se você perceber aquela pessoa que é uma inspiração, ela também tem as suas imperfeições. Então nem todo mundo precisa ou pode ser espelhado ao 100%. Todo mundo tem seus defeitos. Eu já vou dizer logo de cara, eu tenho um monte de defeito, mas um monte de defeito. E eu busco trabalhar cada um deles, porque a gente tem esse poder, poder é a habilidade de fazer, a gente tem essa possibilidade de melhorar sempre. Aquilo que faz sentido da pessoa, a gente traz com a gente. Aquilo que não faz sentido, a gente joga fora. Não há mal que não traga um bem. Tudo aquilo que acontece pode nos tornar alguém melhor. Então, quando eu vejo hoje, nesse momento que a gente vive, tanta gente com frustração, tanta gente com dor, com tristezas, com amarguras, com mágoas, com raivas, levando culpas nas costas ou levando aquela frustração, colocando a culpa no outro, ou a mágoa porque o outro traiu, porque o outro fez tal coisa. Aquele medo que a gente alimenta muitas vezes do que vai acontecer e se acontecer o pior, e a gente esquece do fundamento das coisas. A gente vive um tempo de pressão. Não é à toa que a gente vê aí as notícias e os estudos que dizem que a depressão, o pânico, a ansiedade são as doenças que mais crescem no mundo todo. Mais ainda após a pandemia. A gente acreditava que a pandemia ela ia mudar a humanidade de um dia para o outro. Deixa eu te falar, se a nossa humanidade tem não sei quantos milhares de anos, não se muda uma humanidade toda com um evento que aconteça em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não se muda de um dia para o outro aquilo que foi feito ao longo do tempo. Você não muda a tua vida, e aqui eu quero deixar bem claro, porque a gente tem esses vendedores das fórmulas mágicas, a gente tem os que oferecem resultado com um esforço mínimo. Toma cuidado com isso, porque a gente busca essas fórmulas mágicas, a gente busca um resultado preguiçoso e a gente quer atalhos. Os atalhos são esburacados. E eles são os lugares mais difíceis e na verdade, mais perigosos. Não existe atalho, existe um caminho. Esse caminho não precisa ser doloroso, esse caminho não precisa ser sofrido, mas às vezes às vezes dói. O importante é que seja o caminho. A gente precisa parar um pouco e usar tempo para saber quem a gente é. A gente precisa, talvez, pensar que a gente é uma cebola e começar a tirar essas camadas para que a gente vá lá no núcleo e lembre de quem a gente é. Porque eu fico sofrendo pelo que aconteceu, pela minha história, pelas frustrações, eu fico sofrendo pelo passado. Ou, em outros momentos, falando que eu era feliz e não sabia. Que bons tempos aqueles. Como eu queria voltar atrás. Se eu não tivesse feito aquilo, e aí eu posso também, em vez de olhar de forma positiva, eu olhar de forma negativa e pensar como é que eu deixei isso acontecer, como é que eu tomei aquela decisão. E aí eu sofro pelo passado. Ou eu lamento ter vivido algo bom no passado e não ter mais aquilo que era bom, ou eu sofro por decisões, por acontecimentos, por fatos que aconteceram. O que aconteceu, aconteceu. Eu não volto atrás. Como diz Chico Xavier,
uma frase atribuída a ele, que a gente não volta atrás e faz um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Só que em outros momentos eu olho para frente e eu começo a sofrer porque eu tenho medo daquilo que pode acontecer de errado, ou eu tenho ânsia de que aquilo aconteça logo, no meu tempo. E existe o meu tempo e existe o tempo das coisas. Então a relação com o tempo, ela está absolutamente ligada à felicidade. Eu parar um pouco e perceber quem eu sou hoje, quem eu me tornei, quem eu sou hoje daquilo que é a parte da minha essência e quem eu sou hoje que é aquilo que falaram para mim que eu era ou falaram para mim que eu deveria ser. De repente, se eu estou sofrendo uma determinada frustração por não ter conseguido atingir um objetivo, seja qual for, vou dar alguns exemplos. Aquela pessoa que está numa determinada idade, olha para trás e fala, puxa, eu queria ter tido mais sucesso profissional, eu queria ter feito uma outra profissão, eu queria ter tido filhos, eu queria ter tido um grande relacionamento, eu não queria ter cometido aqueles erros. Gente, o que aconteceu, aconteceu, mas não existe idade. Quem disse que tem idade? Quem disse que a idade ela é fundamental para tudo aquilo que se deseja? A gente ouve aí histórias que o Roberto Marinho, acredito que seja verdadeira, mas ele começou a Rede Globo com 60 anos, algo assim, ou 50 anos. Não existe idade. Muitas vezes eu tenho algo que eu não fiz durante um longo tempo, que eu começo a fazer algo e aquilo acontece rapidamente. Essa relação com o tempo é doentia. Aí você fala para mim, poxa Maurício, mas e ser mãe, por exemplo? Ou ser pai? Eu não posso mais ser mãe, eu queria ser mãe porque eu tinha aquele desejo de ser mãe, no entanto de vivenciar aquela experiência, mas hoje eu não posso mais ter filho. Ora, o para que ser mãe? Talvez para viver uma experiência de cuidado, de troca de amor, de carinho, de afeto. Eu vou te falar, você pode viver essa experiência de várias maneiras. A quantidade de crianças órfãos que tem por aí é gigante. A quantidade de orfanatos ou de centros comunitários, de crianças que precisam de amor e afeto, é gigantesca. Então, se você tem isso dentro do teu coração, exerce. Porque ser mãe não é só ter uma criança no ventre, é o ato da mulher agir como mãe, aonde quer que seja. E tem mãezonas aí fora que eu chamo de mãe, e tem um monte de pai que eu chamo de pai que não são meus pais fisiológicos. Se é assim que fala, não sei, perdão, hein? Se eu cometo erros aqui, os erros estão permitidos. O que eu quero dizer com isso é que a gente chega um momento que a gente fica vazio de nós mesmos. A gente sofre dores, a gente sofre com problemas, a gente sofre com frustrações, a gente tem arrependimentos de coisas que eu fiz no passado ou que me fizeram no passado. Tá na hora de mudar, tá na hora de ressignificar isso. E parar um tempo para que a gente possa começar a olhar de forma diferente. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. A vida é do caralho. A vida é boa demais. Viver é maravilhoso. Viver é lindo. Tem muita coisa maravilhosa para viver por aí. Acredite ou não você em Deus, mas essa força maior, tudo o que criou por aí, os lugares, e não precisa necessariamente só de dinheiro para viver os lugares. Você precisa de dinheiro talvez para viver luxo. Mas o luxo, vamos falar a verdade, ele é bom. Eu não sou eu não faço apologia à pobreza, eu não vou, eu luto para não ser hipócrita nunca, eu falo aquilo que eu sinto, a gente fala o que está dentro do coração. Então é óbvio que você viajar de primeira classe, nunca viajei de jatinho particular, quer dizer, viajei uma vez de avião particular, um bimotor, né? Mas ter aquele carrão, ter aquela casa maravilhosa, ter aquela cama que você se joga, óbvio que é bom, mas você precisa necessariamente disso? Não. Se você tiver isso, vai ser bom? Claro.
Então tá tudo certo. Então, se você quer aquilo, tá tudo bem. Agora a questão é o para que você quer aquilo? Se eu quero algo simplesmente para mostrar quem eu não sou, para um monte de gente que não importa, então foda-se, joga isso fora. Agora, se eu quero algo porque eu gosto daquilo, vai lá e faz, não importa. Está dentro dos teus valores, dos teus princípios, maravilha, faz para você. A vida é linda, a vida pode ser vivida de uma forma incrível. E você não precisa ter aquilo que falam que você precisa ter. Você pode, você não precisa nada, você pode tudo. Nem tudo te convém, mas você pode tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se tudo você pode, quem é você? O que você quer? Para que você quer? Se deu o direito de ser. Você pode tudo. Você quer viajar? Você pode viajar. Você pode viajar com mais dinheiro ou com menos dinheiro. Tem gente que pega mochilão. Tem um amigo, inclusive, que tem um canal super legal no YouTube, um mochileiro que vai e ele vai para os lugares e ele põe uma mochila nas costas. Ele tomou a decisão na vida dele que ele ia viver isso porque fazia parte da alma dele, fazia parte da vivência dele. Ele foi vivenciar experiências com zero dinheiro. Chegava nos lugares, trabalhava ali de garçom e arrumava um emprego temporário, ganhava o seu dinheiro, pagava a sua comida, dava o seu jeito, ficava um tempo naquele lugar, depois ia. E tem gente que é assim, se a tua natureza é nômade, vai viver, se deu o direito de ser. Se a tua natureza é mais fixa, né, de estar num território, num lugar mais firmado, se deu o direito de ser. Se a tua trajetória é um equilíbrio entre os dois, se dê o direito de ser. Quem é você? Muito da nossa felicidade está ligado a quem você é. E a gente esquece de quem a gente é. A gente acha que a gente é aquela pessoa que alguém falou na nossa infância que a gente não prestava para nada, que a gente não ia conseguir, que a gente... Sabe aquelas coisas de que você tem o dedo podre, você não presta para isso, você é desorganizado, você é igual ao teu tio, você é igual à tua mãe, você é igual ao teu pai, você é teimoso, você é medroso, você não é isso. Isso é o que as pessoas te provocaram. Agora, a provocação prova uma ação, provoca uma ação. A partir do momento que a gente é provocado, qual é a ação que eu tenho? Essa ação está ligada com quem eu sou. Porque dependendo de quem eu sou, tem gente, por exemplo, que está no trânsito, é provocado, né? Com todo carinho e amor aos motoboys, ó, coraçãozinho, mas é foda. A gente anda no trânsito de São Paulo e a galera tem uns cachorro louco, assim como tem motorista também de carro, de ônibus, de caminhão, de ônibus maluco, né? Então a questão não é o meio de transporte, é quem está dirigindo aquele meio. Olha só, né? Não é o meio, mas é quem está dirigindo aquele meio, é quem tá naquele meio. E as pessoas são provocadas, então o nego te fecha. Aqui em São Paulo, por exemplo, você dá a seta, o cara que está atrás acelera para você não passar. É um egoísmo, é uma competitividade, é uma competição brutal que a gente vive o tempo todo. E por quê? Porque as pessoas elas não querem ficar para trás. Porque as pessoas trazem aquelas mazelas inconscientes normalmente. A gente traz aquilo de que eu não posso deixar ninguém passar na minha frente. Eu não posso deixar ninguém me passar para trás. Talvez porque alguém me falou algo ou porque eu vivi algo. O autoconhecimento é fundamental nesse sentido, né? Porque quando eu sou provocado em uma determinada situação, algo que situa a ação e que tem uma provocação, algo que provoca a ação, estou me sentindo Cortella. Porque as pessoas são... Eu imito bastante Cortella, carinho pro Cortella. Uma vez eu tive uma entrevista com ele, um cara sensacional. Você não conhece Mário Sérgio Cortella, vai lá conhecer ele. É um grande mentor. O que provoca a ação mostra quem você é, porque aquilo que eu sinto quando eu sou provocado faz com que eu tenha uma determinada ação. Alguém fala para alguém, fala assim, olha, você é feio. Tem gente que fala assim, foda-se. Tem gente que fala, ai meu Deus do céu, eu sou feio, ninguém me quer, ninguém me ama. Deixa eu te falar uma coisa, seja quem você for, você tem a tua beleza, você tem as tuas virtudes, você tem as tuas qualidades e você tem as tuas habilidades. Eu garanto isso. Se você fizer um exercício, você vai ver que você tem a tua beleza, que você tem as tuas virtudes, você tem as tuas habilidades, você tem as tuas qualidades. Mas a gente esquece disso.
Existem esses modelos de sucesso, existem esses modelos de beleza que são impostos, que foram impostos durante muito tempo, e a gente esquece da nossa beleza. Quando você vê uma floresta, você vê que a floresta é diversa. E nessa floresta tem todo tipo de ser, vegetal, animal, você tem os minerais ali, você tem todo tipo de ser. E a floresta só é bela porque ela tem essa diversidade. Quando você separa algo, você vê a beleza daquele algo, né? Às vezes até de forma esquisita, mas ele tem a sua beleza. Basta observar, porque é uma criação do divino e tudo que é divino é belo. E se o divino criou todo, logo, tudo que é natural, tudo que é divino é belo. Você é natural, você é divino. Quando a gente luta para não ser quem a gente fica deformado. Mas posso te falar uma coisa? Você tem condição de voltar para dentro de si e de dentro fazer esse movimento. E é extremamente possível. Esses bate-papos aqui no canal Bora Ser Feliz, os meus livros, os meus bate-papos, nos podcasts, nas palestras, em tudo aquilo que eu faço, vão trazer essas reflexões. A própria imersão, a conexão Serendipity. Você pode e deve voltar para dentro de si. A gente fica vazio de nós mesmos. O que é felicidade? Felicidade é ausência de problema? Não. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter desafios a vida toda. Eu falava agora das provocações. A gente é provocado o tempo todo. A ação que eu tenho é a partir da minha consciência, a partir da minha maturidade, a partir da percepção que eu tenho, porque se eu sou aquilo que eu sinto, eu posso ir mudando esse sentimento. Alguém me provoca, eu reajo de uma maneira em um momento. Em outro momento, eu tenho uma consciência diferente e aí eu vou reagir de outra maneira. Os problemas são provocações. Os problemas estão aí para a gente passar de ano. Não é assim que a gente faz quando está na faculdade, quando está na escola? A gente resolve um problema e passa de ano. Então eu quero dizer para você o seguinte, se você está vivendo um problema, lembra do que meu vozinho falava, isso também vai passar. Tudo passa. O que é bom passa e o que é ruim passa. Às vezes demora mais tempo para passar, às vezes demora menos tempo para passar. Mas vai passar. A questão é, se você tem um problema grande hoje, é porque você passou de ano. Um dos grandes elementos da felicidade, que estão no quarteto da felicidade, é lembrar das conquistas do passado. Então, quando eu tenho desafios, e eu tenho muitos, eu tenho vários ciclos na minha vida, como qualquer pessoa, que a gente tem problemas. Aquele problema aparece e ele traz emoções, ele traz medos, ele traz culpas. Quantas vezes eu tive problemas e eu falava, putz, por que eu fiz tal coisa? Eu fiz tal coisa porque naquele momento eu tinha uma determinada percepção da situação, eu tinha uma determinada consciência daquilo que se apresentava. Eu era uma determinada pessoa. Eu me julgar pelos erros do passado é prepotente e é injusto. Quando eu me julgo pelos erros do passado, eu estou sendo prepotente porque quem sou eu para não errar? E eu estou sendo injusto comigo porque eu me julgar no passado por uma consciência que eu tenho hoje é injusto. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Então, se eu olhar para trás e perceber que naquele momento eu fiz o que tinha de melhor, seja o que for, e se eu não pensei, se eu não parei, se eu agi por impulso, é porque eu era aquilo e tá tudo certo. Quem sou eu que não posso errar? Todo mundo erra. Mas o melhor de tudo, todo mundo tem uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance. Só que eu só aproveito essas chances e elas vão continuar aparecendo, até porque Deus é maravilhoso e Ele vai trazendo pra gente essas situações. Eu posso demorar mais porque eu não me transformo naquela pessoa que pode aproveitar aquelas chances, ou eu deixo passar a chance. Mas posso te falar? Vai vir outra. E se não pegar? E vai vir outra. Cara, a gente sofre às vezes por uma perda. A gente não perde o que a gente não tem. Então, se eu sofro por um relacionamento, eu já sofri por relacionamento. Hoje eu sofro muito menos. Mas a gente sofre porque a gente, de certa maneira, entende as histórias
e eu não quero julgar a história, nem quem contou a história, mas eu quero julgar aqui o como eu, muitas vezes, vi a história. As histórias dos contos de fadas que fala que a princesa estava dormindo e que chegou um príncipe encantado, deu um beijo nela, ela acordou e foram felizes para sempre. Se a gente analisar em profundidade, inclusive uma outra mentora, a professora Lúcia Helena Galvão, ela fala dos mitos e das histórias e ela traz o ensinamento por trás daquilo de uma forma bastante fundamental. Mas a forma que a gente ouve e interpreta aquilo é que as pessoas precisam, as mulheres e os príncipes e as princesas, primeiro precisa ser princesa e precisa ser príncipe, né? E se o mundo fosse só de princesa e de príncipe, quem que estaria ali para ser o povo daquele reinado, né? É simples assim, cada um tem o seu lugar, né? Eu acho interessante o povo que olha de outras vidas, né, produção? Que fala assim, eu era rei na outra vida, eu era rainha, eu era eu era Cleópatra, eu era isso. E todo mundo sempre foi coisa foda, ninguém foi um merda em nenhuma encarnação, todo mundo foi foda. Aí o plebeu, quer dizer, porra, ser plebeu tem o valor do caralho. Desculpa pelo caralho, desculpa pelo palavrão e pelo porra. Mas ser plebeu tá tudo certo. Existe valor em tudo aquilo que se apresenta. Agora, primeiro, eu não preciso ser príncipe nem princesa. Se eu tô dormindo, quem acorda sou eu. Não precisa de um beijo para acordar. Não precisa de alguém para me acordar. As pessoas podem me apoiar, me trazer gatilhos. E essa coisa de eu precisar de alguém para ser feliz para sempre, cara, para com isso. Vamos acordar para a vida. Eu não consigo ser um bom par se eu não sou um bom ímpar. E quanto que a gente não sofre por relacionamento? Seja porque a gente aceita um relacionamento tóxico às vezes, e eu já tive. Vou falar, mulheres, homens também têm relacionamentos tóxicos. A gente aceita um relacionamento tóxico. Tóxico é aquilo que é excessivamente colocado na nossa frente e acaba se tornando ruim. A água pode ser tóxica. Então tudo aquilo que é em exagero, ele acaba sendo ruim. E eu só coloco para dentro algo que eu permito que coloque. Porque eu não me respeito, porque eu não me amo, porque eu não lembro de quem eu sou. Eu só consigo ser um bom par se eu sou um bom ímpar. Eu não sou metade da laranja, a alma gêmea é outra coisa. Para entender a alma gêmea, o conceito de alma gêmea, eu tenho que primeiro entender o que é alma, talvez ter um melhor entendimento do que é alma e ter um entendimento também melhor do que é gêmea. Porque no corpo físico, gêmeos são aqueles que nascem no mesmo tempo, que tem os monozigotos e os heterozigotos, é isso, produção? Deve ser isso. Aqueles que univitelinos e bivitelinos, que zigoto que? Os univitelinos vêm de um único óvulo que se divide. E eles têm uma semelhança física muito grande, mas eles são diferentes. Eles não são exatamente iguais. Os bivitelinos mais ainda, porque são diferentes já fisicamente, normalmente, mas ambos, eles têm a sua própria personalidade, porque ambos lidam com as situações de uma forma diferente conforme vão vivendo a sua vida. E no ventre eles estiveram juntos. Eles não nasceram ao mesmo tempo, um nasceu primeiro, outro nasceu depois, logo não nasceram ao mesmo tempo. Né? Não nasceram os dois imediatamente, mesmo no parto cesariana. Então entender isso é fundamental. Ir para o conceito das coisas, você percebe sem pirar o cabeção. Você é único, eu sou único, só que a gente esquece disso. Você tem o teu valor, mas a gente esquece disso. Você teve conquistas no passado, mesmo que tenha dores, mas a gente esquece disso. Se eu tive um relacionamento e eu perdi aquele relacionamento e aquilo me causa dor, se eu fui traído ou traída e aquilo me causa dor, cara, que bom que eu descobri aquela traição, porque eu já estava sendo traído provavelmente, então eu parei de ser traído. E se algo terminou é porque algo começou, e se algo começou é porque foi bom. Então, em vez de lamentar o fim de algo, eu posso lembrar do que foi bom. E mesmo o que foi ruim, se eu olhar como aprendizado, aquilo foi bom. A pessoa que trai é uma pessoa que muitas vezes tem os seus traumas, tem toda essa situação, mas sobretudo não tem princípios que condizem com aquele que é traído. Senão teria um relacionamento aberto, concorda? E eu não julgo.
As pessoas que optam por ter um relacionamento aberto, tá tudo certo, porque eles têm um acordo, um contrato. Então vai viver, vai ser feliz do teu jeito, tá tudo bem. Respeita as regras. Mas aquele que rompe um contrato, ele tem... Falta o valor da lealdade, da fidelidade, da honestidade. E se você descobre uma pessoa, seja num relacionamento amoroso, seja numa sociedade, seja numa amizade, seja num relacionamento familiar, uma traição, uma quebra de contratos, uma quebra de valores, tem um ponto muito bom, porque você se deu conta dos teus valores. Porque se você compactuasse com aquilo, você ia pra vingança. E a vingança ia levar os dois pra merda. Porque ia ficar um se vingando do outro, no final ia acabar os dois no inferno. A troco de quê? Dói? Claro que dói. Mas a dor, ela só existe para quem está vivo. Logo, a dor é uma coisa boa. Se eu tenho dor é porque eu ainda estou vivo. Se eu estou vivo, eu tenho oportunidades. Quem eu posso me tornar a partir daí? Quem eu posso ser a partir das dores que eu tenho? Quem eu posso ser a partir das frustrações que eu tenho? Quem eu posso ser a partir dos problemas que eu tenho? É uma decisão. Sabe o que é decisão? É uma ação com cisão. Existe uma cisão do tempo, uma cisão da emoção, uma cisão daquilo que se pensa, uma cisão daquilo que se é, uma cisão daquilo que eu era antes daquilo acontecer e de quem eu quero me tornar a partir daquilo, uma cisão das escolhas que eu fiz para as novas escolhas que eu posso ter. E posso te falar, a vida é maravilhosa, cara. A vida é linda, então deixa para trás aquilo que não foi bom, deixa para trás aquilo que não presta, para você se abrir aquilo que é bom. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Física. Então, aquilo que se foi abriu espaço para algo melhor. Ah, Maurício, mas eu tinha um negócio e eu perdi tudo, eu fui à falência. Vem um sentimento de vergonha, e posso te falar, na física quântica, a vergonha é a vibração mais baixa que tem. Eu já fali, mais do que uma vez. E não tenho orgulho disso, mas é uma condição. E eu senti vergonha. Eu senti vergonha em vários outros momentos da minha vida. E a vergonha, ela simplesmente te alerta para algo. Mas se você fica vibrando na vergonha, se você sente que você é aquela vergonha, você se afunda. E aí é onde é a parte mais importante. Lembra de quem tu é. Lembra das tuas vivências do passado. E eu tenho absoluta convicção que você viveu muita coisa boa. Lembra das tuas qualidades. E eu tenho absoluta convicção que você tem qualidades. Não, eu sou bom, mas eu sou bonzinho demais. Essa bondade é um defeito. Olha, bondade nunca é defeito. A questão é que se você é bom, uma pessoa boa, seja bom com você primeiro. E aí é onde eu quero trazer uma parte importante. A gente acha que egoísmo é a gente querer as coisas pra gente. A gente acha que egoísmo é a gente olhar pra gente em primeiro lugar. Não. Egoísmo é querer tudo pra gente. Egoísmo é querer o que é do outro pra gente. Querer o que é nosso pra nós mesmos não é egoísmo. Amar alguém só é possível quando você ama primeiro a si mesmo. E vou te falar uma coisa, tá na hora da gente se amar mais. Tá na hora da gente se valorizar mais. Tá na hora da gente se querer mais. Tá na hora da gente ser bom com a gente, para que daí a gente possa ser bom com o outro. Com aquele que queira, com aquele que mereça, com aquele que nos cabe. Tá na hora da gente começar esse movimento de transformação para que o mundo seja mais feliz. E, cara, pode parecer ilusão, pode parecer utopia, não importa. Os negativos, eu convido a ser positivo, porque ser negativo e positivo é a mesma coisa. A diferença do positivo e do negativo é que o positivo sofre menos. Então, bora ser positivo, bora olhar a vida de uma forma mais positiva. Realista, obviamente, existe um meio, a gente está aqui para viver esse meio. Entre ser só positivo e ser só negativo, existe um meio. Hoje fala-se sobre a positividade tóxica. Cara, cuidado com as palavras. Cuidado com aquilo que é repetido tantas vezes,
porque muitas vezes, sem um aprofundamento, a gente acaba disseminando conceitos que geram pré-conceitos, porque a partir do momento que eu crio um conceito, eu gero um preconceito, e a gente acaba tendo mau entendimento das coisas. A positividade, ela não tem como ser tóxica. Me desculpe. Se é uma coisa de excesso de positividade, se fosse isso, eu não consigo entender. Se é um excesso de otimismo, sem avaliar riscos, aí não é positividade tóxica, aí é imbecilidade, o nome é outro, já existe um nome para isso. A gente não precisa criar nomes. A gente sabe que o positivo é bom e o negativo é ruim. Se eu estou no negativo, eu quero ir para o positivo, então o positivo é bom. Então bora ser positivo, bora ser otimista. Entre você desejar o mal ou só ficar observando o que tem de ruim e você ver que tem coisas boas, entre você achar que o futuro vai ser uma merda ou que o futuro vai ser bom, é melhor pensar que vai ser bom. Ainda que muitas vezes me falte visão, ainda que muitas vezes me falte esperança, mas é aí onde entra a fé. É aí onde eu acredito nessa força suprema, porque eu tenho certeza que na tua vida, em algum momento, aconteceu algo inesperado que mudou a tua vida. E esse momento pode acontecer de novo. Então é mudar a vibração. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Aquilo que foi, foi. O que você cometeu de erros já foi cometido. As traições que a gente sofreu já foram sofridas. Está na hora de despertar. Daqui para frente, o que eu posso fazer de melhor? Não é ficar parado no presente, mas é perceber o meu valor, a minha firmeza. E essa firmeza, quando eu me firmo no chão, quando eu percebo a minha força e eu paro de levar pesos que não são meus, tira da mochila aqueles pesos que já não prestam, tira da mochila aquilo que não é teu. Aquele sentimento de medo, de mágoa que você alimenta de repente, ele tira a tua força. No livro Bora Ser Feliz, que está chegando agora aqui em todos os lugares, eu falo muito sobre isso. O que eu alimento vive, o que eu deixo de alimentar morre. Então, em vez de alimentar as mágoas, em vez de alimentar as culpas, em vez de alimentar a tristeza, eu paro de alimentar aquilo e eu começo a lembrar das coisas boas. Deixa aquilo lá, entende aquele sentimento e deixa do lado. E começa a pensar nas coisas boas, nas realizações, nas tuas qualidades, nas tuas virtudes. Se você sofre por causa de algo, talvez você tenha uma cama para dormir. Então isso é bom. Talvez você acordou hoje. Talvez não acordou, porque os espíritos eles estão aí ouvindo, mas não no YouTube. Você acordou hoje, já tem uma coisa boa. Quando você acordou, você viu que estava frio, mas você tinha uma manta. Tem uma coisa boa. E você tinha algo para comer, e é outra coisa boa. Mas a gente esquece dessas coisas boas. Ah, eu perdi meu pai, eu sofro muito com isso. Sim, mas você viveu com teu pai. A saudade é um preço que se paga por ter amado. O que passou, passou. O tempo é o único recurso capaz de comprar felicidade. E você ainda tem tempo. E não joga esse tempo fora, cara. É tempo de ser feliz. É tempo de olhar pra gente. É tempo da gente lembrar de quem a gente é. É tempo de reconhecer que eu tenho fraquezas, mas de lembrar que eu tenho minhas forças. É tempo de reconhecer minhas imperfeições, mas saber que eu tenho minhas qualidades e minhas virtudes. É tempo de eu olhar para minha história e é tempo de eu perceber o que presta, o que não presta, o que importa, ou seja, o que eu trago para dentro e o que não importa, que eu não trago mais para dentro. É tempo de deixar aí aquilo que já não faz sentido. É tempo de se libertar das dores, das mágoas, de ressignificar, de trazer um significado melhor para aquilo. É tempo de expandir. E a gente está aqui para crescer e para expandir. Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente está ali no conforto, recebendo alimento, recebendo oxigênio, recebendo hidratação, e aí a gente está ali protegido. E a gente vai crescendo. Aquela proteção, aquele conforto faz a gente crescer. E quando a gente cresce, começa a ficar incômodo. E aí você quer sair. E aí você sai, e você veio para cá. Você veio viver esse tempo. Foi a tua data de começo. E tá aí esse tempo. E não importa o que aconteceu no tempo passado. É uma referência. Mas você ainda tem tempo. Quanto tempo? Não importa também. Teve uma vez que eu estava numa entrevista na Rádio Trianon,
aqui na Paulista, e um ouvinte mandou: como ser feliz se eu tenho um câncer e tenho 6 meses de vida? Primeiro que eu não sei se eu tenho 6 meses de vida. O meu avô tinha um câncer e falaram para ele que ele tinha 6 meses ou algo. Ele viveu 12 anos. Sabe por quê? A gente não contou para ele. Porque não tinha o que fazer. Se a gente tivesse contado, talvez ele alimentasse aquelas informações. Então, às vezes, a ignorância é uma bênção. Ficar procurando pelo em ovo, ficar procurando coisas também é uma informação. Olha, você pode ter 6 meses de vida, tá bom. Como é que eu faço da melhor forma esses 6 meses? E esses 6 meses, se for necessário para minha alma, para o meu espírito, acredite da forma que você quiser, como é que eu posso viver melhor esses 6 meses? Como é que eu posso me tornar alguém melhor com o tempo que eu tenho? A forma de eu conquistar a felicidade é ter um entendimento disso. A felicidade, ela é perene, ela não é passageira. Isso é uma das poucas afirmações que eu posso trazer. Uma vez conquistada e entendida, a felicidade é perene. A alegria é passageira. Eu posso estar triste, porém feliz. Porque quando eu estou triste, o antônimo da tristeza é a alegria. A alegria e a tristeza são passageiras. Eu posso estar magoado, frustrado, é temporário. Aquilo não me define. Mas quando eu olho para mim, seja quem eu for, com a idade que eu estiver, com a história que eu tiver, lembrando das minhas qualidades, me apreciando, me amando, pondo esse amor aqui no meu peito, eu vou conseguir conquistar essa felicidade. A melhor definição de felicidade que eu encontrei é que felicidade é quando a minha alma preenche o meu corpo. Ou seja, quando o meu espírito, da forma que você acredita, ele preenche o teu corpo e ele se aceita do jeito que é. Se aceita do jeito que é. A galera não entende, mas às vezes eu falo o seguinte, eu falo que eu tenho autoestima baixa, e tenho. Tem gente que chega pra mim e fala, nossa, você é bonito, e etc. Eu não me acho bonito. Vou te falar a real. É um processo de conquista. Tem um irmão meu que vai estar aqui no programa, Marcos Rossi, que ele até brincou comigo, a gente viajando, eu ia pro espelho todo dia de manhã, eu falava, nossa, cara, como você é gato, como você é lindo, como você é foda, como você é... Ele falou, que porra é essa? Mas é um exercício, cara, de aceitação. A beleza é a beleza que você vê em você, não é o que os outros falam que você tem. Essa busca de likes, de curtidas e etc. faz a gente, muitas vezes, parecer quem a gente não é. Quanta gente faz procedimentos brutos no corpo, e não estou criticando fazer um procedimento, eu acho que é legal se cuidar, eu já fiz e faço e vou fazer quantas vezes for, mas para mim, não para os outros. Tudo aquilo que eu fizer esperando dos outros, eu vou gerar frustração. Porque eu nunca vou ter aquilo que eu estou buscando. Agora, quando eu faço para mim, eu garanto que eu vou ter satisfação, em vez de frustração. Eu vou ficar satisfeito com ver aquilo que eu vejo. Se eu tenho um corpo mais cheio ou mais magro, se eu tenho mais idade, menos idade, se eu tenho a pele de cor A, B ou C, se eu tenho a perna de um jeito ou de outro, cara, o que importa é como eu me vejo. E eu posso me ver como um filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou parte dele. Se eu tirar da palavra Deus o D e o S, sobra eu no meio. Ou seja, eu tenho Deus em mim. Eu sou parte do todo. Eu sou parte do divino. E aí que vem um ponto. Com isso, eu tenho obrigação de me amar. E essa obrigação não é algo imposto, mas é algo existencial. Se eu não me amo, se eu não estou conectado comigo, nada do resto importa. Nem do passado, nem do presente e nem do futuro. Agora, se eu me amo, se eu faço esse exercício de conquista, eu passo a me cuidar, porque quem ama, cuida. Se eu me amo, eu me respeito. E eu só sou respeitado quando eu me respeito. E eu só consigo respeitar quando eu me respeito. Porque senão eu não sei o que é. Quando eu me amo, eu me perdoo. E o amor é o único sentimento que pode perdoar. Eu percebo que por amor eu percebo, porque eu me entendo, e entendo as minhas mazelas, e entendo quem eu era, quem eu estava. E eu falo, tá tudo bem, a partir de agora nós vamos fazer diferente. Se eu me amo, eu não me frustro porque alguém me deixou. Porque sabe o quê?
Quem perdeu foi essa pessoa. Porque eu me amo e eu sei o meu valor. E se aquilo que foi vivido um tempo, o que foi vivido já é para sempre, porque vai ficar marcado na minha história. E tudo tem um início, um meio e um fim. Então, se aquilo existiu, existiu. Mas o que mais importa é que eu tenho tempo. E esse tempo precisa ser aproveitado por amor a mim. Porque daqui eu quero ir para um lugar melhor. Seja qual for, a gente vai saber lá. E quando a gente se encontrar, a gente discute esse assunto. Mas nesse momento é pensar que eu vim para cá para viver um tempo. E nesse tempo sair daqui melhor. Bora ser feliz. Bora ser melhor todos os dias. Às vezes, podendo dar um passo para trás, se humildando. Humildade é um dos valores mais importantes que eu tenho e alimento e recomendo. Saber quem eu sou e quem eu não sou. O que eu sou, eu posso melhorar e posso contribuir o que eu sei. E o que eu não sei e o que eu não sou, eu posso aprender. E assim vai, um ajudando o outro, porque a gente é parte desse todo. Bora ser feliz. É tempo de ser feliz. Eu te convido para estar comigo, eu te convido para participar do programa, para estar junto com a gente, para compartilhar com toda a galera que você puder. Nós vamos trazer assuntos aqui sobre educação física, sobre atividade física, sobre alimentação, nutrição, sobre a parte física, sobre beleza, sobre juventude, sobre ficar em forma, o que é ficar em forma. Nós vamos falar sobre roupa, sobre como ficar na moda, como se vestir bem, sendo quem você é, sempre trazendo esse conceito. Nós vamos falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre superação de desafios, nós vamos falar sobre formas de entender as coisas e sem julgamento e sem limitação. Eu convido você a abrir a tua mente, o teu coração, para que você, dentro de quem você é, com as tuas crenças, você possa expandir e que a gente possa trocar. Eu te convido a ser um parceiro colaborador do programa. É só acessar mauriciopatrocínio.com.br. Eu te convido, inclusive, a tua empresa a patrocinar para que a gente leve a felicidade para todos os lugares. Tanto dentro do Fator F, que é uma consultoria voltada a levar felicidade para as empresas, com palestras e um trabalho de planejamento estratégico, mentorias, e seja como for, apoia o canal, a gente faz um bem bolado e bora ser feliz, bora levar essa mensagem de positividade, essa expansão de consciência. Tamo junto, seja bem-vindo, compartilha com a galera, curte o canal, se inscreve no canal, ativa os sininhos, e se você não gostou, guarda para você, Deus te abençoe. Tamo junto. Até o próximo. Começou a nossa jornada. Vambora.